Muito bem, chegando em nome de Jesus com o programa Missões Heróis da Fé, da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. Telefone para contato, DDD 051 3227 7996. Na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. Você já está vendo o irmão Cleiton ali, ele está dele mexendo no telefone, né? Eu acho que ele não sabe que ele está no ar. Muito bem, hoje dia 4 de janeiro, estamos chegando em nome de Jesus. Paz do Senhor, mãe Voneide. Paz do Senhor, pastor Paulo, paz do Senhor a todos os ouvintes do programa Missões Heróis da Fé. E aí, olha ele lá, ó. Pois é, ele tá até de blusão, pastor. Nós aqui calor e ele lá no frio. Que maravilha. Será que ele está nos ouvindo? Eu acredito que sim, pelo sorriso dele. Paz do Senhor, meu companheiro, como é que tá? A paz do Senhor, pastor Paulo, a paz do Senhor, mãe Ivaneide. Missionário Cleiton, então, né? direto de Londres, não? Não, agora estamos, pela misericórdia de Deus, usufruindo um pouquinho de férias aqui em Lisboa, Portugal. Mas que coisa, hein? Te mete, hein? É, maravilha. Meu irmão. 3 anos trabalhando sem férias. 3 anos sem Meu férias. irmão, eu não vou nem esperar. Me fala da tua cirurgia, rapaz. Pastor, a gente até estava conversando com um irmão lá da Inglaterra, que ele ficou quase 1 ano em casa, devido ao acidente que ele sofreu, um pouquinho mais grave que o meu. E eu falei para ele que eu fui um milagre de Deus, que em 45 dias eu retornei a trabalhar normalmente. Pá! Mas era fratura exposta. Sim, eu botei um pino, eu botei uma chapa no meu tornozelo e 3 pinos. Então, os médicos falavam para mim que estavam surpresos com a minha recuperação, né? Foi uma recuperação, assim, além do normal. Foi um milagre de Deus mesmo. Impressionante, hein? É, realmente. Que coisa... E o senhor voltei pode... a trabalhar na moto, né? E o senhor pode moto, relatar um pouquinho como é que foi esse acidente aí e a recuperação, porque foi realmente muito rápido. Irmãos, eu não trabalhava no domingo, porque no domingo a gente tinha culto doméstico, né? Mas devido à pandemia e as restrições ser muito restritas na Inglaterra, nós tínhamos cancelado o culto doméstico porque se houvesse aglomeração, não fosse da mesma família, poderia até ser multado em 10 mil libras cada pessoa. Então, imagina, 10 mil libras cada pessoa ali, faz um culto doméstico, cada culto é 50, 60 mil libras. Daí como é que eu vou... Tinha como, né? Mas, não, na verdade, na Europa eles têm esse sistema, né? Se você não obedece a normativa, você paga caro. Multa em tudo. Tudo é multa, tudo é dinheiro, é o capitalismo, né? Então a gente suspendeu os cultos, né? Não tinha o que fazer, porque se algum vizinho via você se reunindo, denunciava. Era uma situação bem caótica, a gente parou, cancelou os cultos, porque não tinha como mais. Um dia eu fui trabalhar no domingo. Porque eu precisava para complementar para a semana, que eu tinha uma conta para pagar. E trabalhei até o meio-dia, alcancei um valor que eu precisava, a metade que eu precisava, e eu precisava mais 2, 3 horas. Eu só fui em casa, tomei um café preto, né, para não almoçar, tomei um cafezinho preto, estou voltando, já daqui 2 horas estou em casa, eu bato a minha meta. E na primeira ordem que eu coletei, estava indo em direção ao cliente. Aqui o que acontece? Final de semana, as ruas são ida e volta, né? Two-way, que diz, 2 mãos. Só que dos 2 lados tem carros estacionados. Então fica só uma via. E o que acontece? Acontece que nessa via, quem vem tem que esperar quem... Né? Aquela coisa, se você está vindo, o outro te espera. E um carro aqui na minha frente, quando ele passou na minha frente, o carro que estava vindo contra a mão encostou no acostamento para deixar ele passar. Como eu era motocicleta e é menor, acho que ele não viu, ou ele achou que dava para passar junto no mesmo... E aí ele saiu do acostamento e me pegou de frente. E aí me pegou do lado, eu voei. Minha esposa mesmo disse que eu não ter sofrido algo mais grave é milagre de Deus, porque eu digo assim, da forma que o carro me pegou, ele pegou de frente, eu teria que ter esfacelado a perna, ter moído a perna, vamos assim, o menos mal, né? Mas não, foi, na verdade, eu caí no chão, fui arremessado a uns 10 metros de altura, e quando caí no chão, assim, imagina, esse impacto, eu deveria quebrar uma costela, porque, irmãos, quando a gente sofre acidente, é muito rápido, muito rápido, tu não consegue dizer assim, eu poderia fazer isso, as pessoas veem que a gente estava assim, não. Só quem vive um acidente sabe que
você faz o que pode, por isso até, quem sabe, evita o pior, né? E aí eu caí no chão, quando eu caí no chão, encheu de pessoas, o carro parou, aí eu tentei me levantar, tentei tirar a moto porque a moto, na verdade a moto ficou grudada no carro e eu tentei me levantar, mas não consegui. Aí perguntaram para mim se eu queria ajuda, eu digo, olha, chama a ambulância. Aí liguei para minha esposa, meu telefone caiu do meu lado, né? Me deram o telefone. Só disse pra ela, eu sofri um acidente. Eu não tô bem, eu tava desmaiando já. Imagina o Nisso eu susto. desmaiei. Aí chegou a ambulância, chegou tudo, me deram os primeiros socorros, chegou a polícia, encheu de pessoas em roda. E aí perguntaram para mim o que eu queria fazer. Eu digo, não, já comuniquei a minha esposa, né? Já te comuniquei a minha esposa e ok. Aí eles deixaram a moto encostada e me levaram para o hospital. Daí o enfermeiro disse para mim assim, o médico, né, o socorrista, disse, olha, tu vai ter que ir para o hospital, porque tu houve uma fratura no teu tornozelo. E eu comecei a chorar, porque imagina, irmãos, você não sabe, você é autônomo, você não tem salário. Você vive com o que você ganha. E num país como a Inglaterra, que é um país muito caro, irmãos. Aqui eu sempre digo, eu estive agora na Alemanha, e eu vi assim que lá também é semelhante à Inglaterra, mas não se assemelha ao alto custo que tem a Inglaterra. É muito alto. Então isso me desesperou. E aí eu fui levar para o hospital, lá fizeram raio-x, tudo, né? Meu tornozelo inchou, parecia o meu joelho, já não era nem meu tornozelo, parecia meu joelho, né? E ali Deus levantou pessoas, porque o meu inglês não era, ainda não é, mas eu já me comunico um pouco melhor hoje. Aí Deus levantou italianos para estar comigo. Aí eles perguntavam, do you speak English? Digo, my English not very well. Aí eu falava inglês, só que assim, ó, para os irmãos terem ideia, não é médicos ingleses que trabalham no hospital, quase 90% são indianos. Indianos. Aí sim. Aí o que acontece? Você pega o inglês, do inglês britânico é uma coisa, agora o inglês do indiano, ele é carregado do sotaque indiano. Meu Deus. É mais difícil ainda. Então, ele fala com você, parece que é indiano, mas não é indiano. Você vê que é o sotaque indiano, mas é inglês. Então, se mistura muito a língua. Então, dificulta mais ainda para quem fala pouco inglês. Realmente, é bem complicado. A minha filha já consegue entender, porque ela convivia com os coleguinhas, 80% dos colegas eram indianos. Então, hoje ela vê o indiano falar, ela diz, não, ela consegue entender, porque ela convivia. Então, né, vai pegando as particularidades do idioma. Só que daí Deus levantou 2 italianos, um rapaz e depois uma enfermeira, filha de brasileira com italiano. Tá, graças então, eu tive a misericórdia de Deus da segunda língua que eu falo, né, que é italiano, está comigo presente no hospital os 3 dias que eu estive lá. Que bênção. Pastor Paulo. Não, tá ótimo, tô ouvindo ele aqui. Que coisa extraordinária, missionário. Vimos aí, então, um grande livramento que Deus lhe deu, né? A mão de Deus sobre a sua vida, livrando aí, poderia ter sido pior, como o senhor bem entendeu, mas o projeto de Deus para a sua vida aí na Europa é muito grande, né? E nós conversamos, assim, um pouquinho pela manhã, assim, mínimo. Então, o senhor tem liberdade aí para nos falar como está a Europa hoje. O senhor que está em férias em Portugal, né? Eu estava na virada do ano, eu estive, pela misericórdia de Deus, passei Natal na Alemanha com o missionário Murilo, né? Sim. Deus me deu o privilégio de poder estar lá com ele no primeiro culto da igreja lá. Muito bom. E depois Deus me deu o privilégio de estar aqui na virada do ano com o pastor Isaac, né? Que é o pastor da Pontinha, os irmãos aqui de Portugal. E aí o pastor Isaac disse para mim que ele ia me dar uma oportunidade para me relatar um pouquinho da obra de Deus. E eu estava sentado, enquanto cada líder de departamento falava sobre o seu departamento, e eu me lembro que o Espírito Santo me trouxe vivo na minha mente uma coisa muito gloriosa, irmãos, que eu fiquei impactado, porque Deus disse para mim assim, filho, eu te escolhi para fazer parte desse rebento que saiu do Brasil para a Europa. E eu disse, Deus, como assim? Me faz entender o que o senhor quer. Ele disse assim, desde o princípio do ramo, tu já está inserido nesse projeto Europa. Aí eu perguntei para Deus assim, mas Deus, me faz entender, para mim entender. Daí Deus disse assim, filho, quando que eu falei contigo? Eu disse, Senhor, foi no Teatro Tesourinha, né? Acho que 2008, quando o primeiro missionário foi enviado do Brasil para a Europa, para Portugal. 2008, acho.
Não me recordo, missionário. Eu casei em 2007. Uhum. Em 2008 eu fui no Tesourinha, juntamente com o pastor Isalino e a esposa dele, fomos no congresso, eu estava em Marau, e então eu chegando no Tesourinha, naquele congresso de missões, e a expectativa era que iriam enviar um missionário para a Europa. Acho que era o missionário Eliezer, uma coisa assim, para Portugal. Uhum. E lá em cima, no Tesourinha, bem de frente, o público estava lá em cima, nos últimos degraus, Deus falou para mim assim, ó, quando ele pegou a bandeira e vestiu nas costas a bandeira, né? Deus para mim assim, ó, é para esta nação que eu vou te levar. Ah, glória a Aí eu Deus. digo, Deus, isso é soberba minha. É orgulho, imagina, a Europa. A Europa é coisa de primeiro mundo. Deus disse, não, é para lá que eu vou te levar. E passou-se Aleluia. 8 anos, irmãos. 8 anos. 2016, Deus me levou a Portugal. Então, eu pude ter o privilégio de chegar onde Deus falou comigo, lá no princípio da obra de Portugal, onde Deus queria que eu estivesse. Passou os 2 anos em Portugal, Deus me levou para a Itália, que ali surgiu também o Projeto Itália, o pastor Humberto conversando conosco, do Projeto Itália, ele falou para mim que o missionário Rodrigo Sica, tinha um chamado e nós íamos acompanhar ele para ajudar ele lá. E aí Deus me fez entender que também, quando esse rebento saiu de Portugal e se estendeu para a Itália, nós tivemos o privilégio de estar lá também. E aí eu digo, meu Deus, que tremendo, né? O privilégio que Deus nos dá. E dali da Itália, Deus nos levou para a Inglaterra, onde estamos até o dia de hoje, né? Já quase 2 anos e meio. E para os irmãos entendeu como cancelar a minha viagem para o Brasil, devido a essa pandemia, a TAP cancelou minha viagem, eu era para estar aí no Brasil em dezembro, mas eles cancelaram, e aí eu tive que aceitar postergar para agosto do ano que vem, desse ano já, porque não tinha escolha, né, irmãos? Eu perdi a passagem, eu aceitava mais meio ano de férias. É. Eu já estou 3 anos longe do Brasil, longe da minha família. Né? Meus pais, eles, meu sogro, minha sogra, todos estão muito saudade de nós, porque a gente deixou o Brasil em 2019, quando fomos para a Itália, em fevereiro. E a gente, então, vamos fazer uma viagem, vamos para a Alemanha, então, lá ajudar o missionário Murilo, porque eu sei, irmãos, que todo missionário, Natal e Ano Novo, é uma data muito dolorida. Imagino. É uma data muito dolorida, porque muitas vezes ele está sozinho numa nação. Ele está sozinho. Deus me deu esse privilégio, quando eu era secretário de missões em Santo Ângelo, e Deus botou no meu coração ir para o Uruguai, passar com missionário no Uruguai, na época que era o missionário Nerísio. E eu peguei 2 jovens e fomos passar o Natal, levamos o porta-malas do nosso carro cheio de rancho pro irmão lá, né? E aquilo marcou minha vida, porque eu vi que o missionário ele ia passar só ele e a esposa dele no Natal. E Deus nos levou lá para estar com ele, foi uma alegria. E depois daquilo ali eu sempre tive uma coisa que ser missionário é abrir mão de tudo, irmãos. Quando eu estudo a palavra que Paulo escuta a mensagem, atravessa a Macedônia e vem nos visitar, que ele vai a Filipos, a parte mais que me chama mais atenção, eu vejo ali como uma chamada missionária, é quando Paulo e Silas estão no cárcere, que é todo o processo até chegar. E o que simboliza o cárcere para mim? Eu tenho como revelação de Deus. É a privação de tudo e de todos. É quando Paulo e Silas ficaram sozinhos, mas não deixaram de fazer a vontade de Deus. Por pregar o evangelho, por proclamar o evangelho, eles foram presos, porque aquela menina foi liberta das cadeias do diabo. E eles foram presos. E ali Deus me faz entender que é o momento de muitas vezes mais duro do missionário, que é o isolamento da família, de tudo. O cárcere ele simboliza isso, privação de liberdade. E o missionário ele se priva da liberdade não por vontade, não para agradar os outros, mas porque Deus chamou ele para aquele ministério. E aí eu sei que o Natal, o Ano Novo, as festas que o missionário muitas vezes se priva, ninguém entende. Ninguém entende muitas vezes. Ah, mas os irmãos estão na Europa. Irmãos, fazer missão em qualquer parte do mundo é um desafio para o missionário. Seja um país rico, seja um país pobre, seja um país... Você está abrindo mão do teu projeto pessoal, abrindo mão da tua família. Os irmãos têm a ideia, desde 2016, passar aniversário, eu não sei o que é isso com a família. Passar Ano Novo, Natal, eu não sei o que é isso. Muitas vezes eu digo para minha esposa,
Eu me alegro porque a gente sabe que está no centro da vontade de Deus. Muitas vezes eu passo o aniversário da minha filha, da minha esposa, só nós três, na sala de casa. Compramos um bolinho. E eu digo, isso é entender o propósito de Deus e não reclamar, não murmurar, não questionar. É se privar muitas vezes de estar com a família no aniversário. Mas é saber que você está vivendo a vontade de Deus. E isso me fez entender que eu não posso, muitas vezes, se tem a oportunidade de estar com um missionário no campo, eu tenho que tentar ajudar ele, ao menos amenizar essa dor. E Deus me deu esse privilégio de estar no Natal com o missionário Murilo lá. Só que eu ia cancelar a viagem porque a pandemia estava complicada, irmãos. Vocês não têm ideia, dia 25 fechou. Fechou para a Inglaterra, mas como eu estava vindo de Portugal para a Alemanha, ainda tinha prazo, mas dia 25 fechou. Então, quem viesse de Portugal para a Alemanha não podia entrar também. Mas Deus me deu o privilégio, que eu viajei 3 dias antes. E aí o missionário Murilo disse, não, irmão, eu quero te convidar para te estar pregando aqui na inauguração da igreja, que vai coincidir com o mesmo dia que o irmão vai estar aqui, vai coincidir com a inauguração da igreja. E aí Deus me fez entender que ele me deu o privilégio, mais uma vez, de poder fazer parte desse rebento Europa. E muitas vezes eu digo para Deus, Deus, por que eu, Senhor, né? Mas Deus disse assim, filho, eu quero dar experiência para cada um que está disposto a viver a minha vontade. Muitas pessoas se privam de viver o melhor de Deus porque querem viver a sua vontade. Hoje tem muita gente chamado missionário sofrendo muito, irmãos. Pagando um preço caríssimo. Mas, deixa eu terminar minha faculdade. Deixa eu terminar de construir minha casa. Deixa eu terminar de criar meus filhos. Aleluia. E eu digo uma coisa assim, eles estão se privando de coisas melhores por coisas terrenas e passageiras momentâneas. E a necessidade do missionário é muito grande nessa última hora. Homens que se dispõem, mulheres que se dispõem. E isso que Deus tem me feito entender, que quando nós obedecemos a voz de Deus e aceitamos viver a vontade de Deus, mesmo que para muitos é loucura. Para muitos irmãos que me conheceram lá em Santo Ângelo, eu fiz a maior loucura da minha vida quando foi abrir mão de sair de Santo Ângelo. Eu trabalhava para uma grande companhia, um grande salário, uma grande estabilidade para mim ir para Portugal. Mas hoje eu digo assim, se eu soubesse que coisas maiores e melhores viriam, eu não tinha esperado nem um minuto. Não esperei, mas eu já viria antes. Mas não, eu vim no tempo certo, né? Aleluia. E é isso que Deus está fazendo. Deus está dando um crescimento muito grande na Europa. Eu louvo a Deus porque para meus missionários aqui em Portugal. Irmãos, eu lembro um certo dia, eu vou testemunhar isso para ver que a nossa oração, muitas vezes, aos olhos de muitas pessoas, é loucura. Quando eu cheguei em Portugal, eu orava. Eu dizia assim, Deus, eu creio que Portugal será o celeiro para a Europa. Eu creio, começava a orar e dizia, eu creio. Aquilo fui orando, e dizia, alcança. E eu citava país por país da Europa. E uma certa pessoa veio visitar a igreja e disse, quem que é esse irmão aí? Perguntou pro obreiro na época. Esse é o presbítero irmão Cleito. Mas esse homem é de fé. Esse homem ora por coisas que não existem, mas ele tem uma fé tão... Parece que quando ele estava orando, ele disse para esse irmão, eu vi acontecer essas coisas na oração dele. E não tinha, irmãos, a obra só tinha na Pontinha, só tinha lá no interior, não tinha em outro lugar, irmão. É verdade. E eu orava com aquela convicção que ia acontecer. E hoje, quando eu vejo a obra em Setúbal, eu vejo no Alentejo, eu vejo em 5, 6 pontos já de Portugal, eu vejo a expansão da obra, eu vejo na Itália, eu vejo na Alemanha, eu vejo na Inglaterra, eu vejo outras portas se abrindo na Europa. Eu digo, Deus, a oração do justo tem muito. Aleluia. Oh, aleluia. Muitas vezes nós não somos justos porque nós somos merecedores, é pela justiça de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, ele nos justificou, quando nós aceitamos ele como Senhor e Salvador. Somos pecadores, somos falhos sim, mas quando oramos com fé, irmãos, depois no amanhã Deus te faz viver a oração que você parece que é loucura orando. Então, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por aquilo que eu tenho vivido aqui na Europa, né? Eu brinco com a minha esposa, eu atravesso as fronteiras aqui com passaporte europeu, que eu também não tinha direito, né? Não sabia, Deus me deu hoje. Eu vejo até isso, né, irmãos? Eu posso subir e descer do avião de um lado para o outro. Quem diria isso, né? Nem sou questionado nada, simplesmente entra e sai porque eu sou um europeu.
E eu não tinha direito, eu não sabia, mas Deus me deu também o privilégio de ter um passaporte europeu. Então tudo é milagre. O senhor já tem a sua cidadania italiana, né? É isso? Sim, eu sou cidadão italiano, né? Porta aberta, É não. sanguíneo, porque meus avós eram italianos. E eu herdei deles, a minha filha herdou, e a minha esposa ela já pode tirar também, se ela quiser. Então, a minha família toda tem mesmo que a minha esposa não tem um passaporte brasileiro, ela entra e sai conosco em qualquer lugar, porque ela é esposa no europeu e mãe de uma Sim. europeia, né? Então, ninguém pode barrar ela pode chegar a qualquer lugar conosco e ela só tem que fazer a migração como de praxe. Uhum. Mas como ela está do lado de um europeu e de uma filha europeia, ninguém pode nem privá-la de atravessar. Portas abertas. Porta aberta. Glória a Deus. Imagina, o senhor lá do interior do Rio Grande do Sul. Realmente, anos atrás deveria ser isso uma utopia, né? Mas os sonhos de Deus são assim. Eles são grandes, são reais. E quando nós ouvimos o testemunho, quando nós vemos o que Deus está fazendo, o cumprimento das promessas, isso a nossa fé é grandemente edificada, né, missionário? E estar aí pregando a palavra de Deus, ganhando almas, que é o que nós temos como missão nesta última hora. É a tarefa mais urgente, é pregar a palavra de Deus, é ganhar almas para o reino dos céus, porque aqui a gente está vendo que está passando muito rápido. Irmãos, a Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias, né? Então a gente está vendo que esse ano passou de um jeito tão rápido que, meu Deus, então é cumprimento da palavra de Deus. E eu estava falando com minha esposa, hoje a Inglaterra, irmãos, para jovens, eu vou lançar um desafio para jovens que falam inglês e escrevem inglês e têm uma faculdade, as portas da Inglaterra estão abertas, não precisa ser europeu mais. Hoje qualquer profissional, na área de saúde principalmente, precisa-se muito, irmãos. Precisa-se muito, 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 muito. E ganha-se muito bem na Inglaterra. Então, qualquer jovem que tem uma formação acadêmica, fala inglês, sabe escrever inglês, aplica. Você, em 6 meses, a empresa vai te chamar, vai pagar todo o processo para você e você vai estar morando na Inglaterra com visto de residência. A Inglaterra precisa muito de mão de obra. Hoje tem mais de 1 milhão de vagas em aberto na Inglaterra. Por ter saído da União Europeia, ela abriu mão de muitas mãos de obra. Muita gente saiu da Inglaterra, né? Então tem muita mão de obra. Eu estava dizendo para minha esposa, eu estou orando para que Deus levante uma legião de jovens aí que queiram, né, vir para a Inglaterra, nos ajudar aqui, porque a obra aqui é muito necessitada. E o jovem, imagine, irmãos, um jovem com a faculdade, ele trabalha 5 dias aqui. Trabalha 8 horas. Ele tem sábado e domingo para poder descansar e cultuar a Deus. Então, olha qualquer isso. jovem... A geração eleita que está escutando, né, missionário? Vamos lá, vamos estudar o inglês, vamos se aprimorar. Olha aí, as portas estão abertas para trabalhar e também para ganhar almas lá na Inglaterra, né, missionário? Porque as almas aí precisam de Jesus. Meu Deus! Se olha, a gente precisa mais 1 ou 2 famílias para estar conosco aqui, e eu sei que Deus vai impulsionar esse projeto. Eu disse, então, se os casados, quem sabe, estão com medo de dar um passo de fé, os jovens. Jovens com a visão, com a revelação, com a mente de Cristo, que queiram, né? Não é pecado você vir para a Inglaterra estudar, ser abençoado. Outra coisa, irmão, um dos patrões da minha esposa, ele é gerente de ele é CEO de uma grande multinacional, que ele trabalha no Santander. O Santander tirou ele do Brasil e levou para lá para ele assumir essa empresa. E ele tem a função de 5 anos valorizar essa empresa e vender ela. Ele disse para minha esposa, se você conhecer pessoas no Brasil que falam inglês, me indica que eu dou emprego para eles, que entendo de informática, que eu preciso muito. E sei que brasileiros são pessoas que trabalham, que vêm para cá, vestem a camisa e trabalham. Então, as portas estão abertas. Eu sempre digo, sabe falar inglês, sabe? Porque as provas que ele aplica, né, para isso tem que ler e escrever inglês, né? Sim. E tendo um curso, vem aqui, valida o curso e a empresa paga tudo, irmão. A empresa paga. Maravilha. Terminamos. Acabou o Pois nosso tempo. meu irmão, tava tão gostoso te ouvir aí. Cerrou nosso tempo. Amém. Ficamos felizes que o senhor está recuperado, meu irmão. Coisa boa. Amém, pastor. Tá, o mês de agosto vem para Porto Alegre?
Eu embarco dia 6 de agosto, eu tô chegando. Então tá. 6 de agosto às 7h30 da noite, se tudo der certo, tô chegando aí, 19h30, chegando em Porto Alegre. Queremos o senhor aqui, hein? Com certeza. Deus abençoe Amém. a todos, então. Paz do Senhor, até a próxima programação. Paz do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Cleito. Obrigada. Amém, pastor. Amém, Agosto, amém, hein? amém. Agosto. Quando vê, tá batendo na porta, hein?